Capítulo 40, Carta. A lenha queimava violentamente, mas Gerald Wimbledon não sentia muito calor. Embora ele estivesse em uma grande tenda feita de couro costurado, e o chão também estivesse completamente selado sem qualquer vazamento de ar, ele ainda sentia frio. Os dedos dos pés estavam especialmente frios, quase congelados a ponto de não o sentir mais. Esse maldito lugar, até mesmo a urina congela quando você mija. Ele cuspiu e levantou-se. Ele agarrou a mesa de ambos os lados com as mãos. Quando ele usou toda a sua força, de modo que até mesmo a mão dele ficou vermelha devido ao esforço, a mesa quadrada de madeira de 2 metros se tornou viva e deixou o chão. Depois que ele colocou a mesa na beira da fogueira, Gerald se sentiu muito mais confortável. Tirou os sapatos e colocou os pés ao lado do fogo, aquecendo-os no calor. Ele estendeu o pergaminho de texto com as mãos mais uma vez e continuou a escrever a carta inacabada. Querida e adorável Olivia. Já faz um mês desde que cheguei a Hermes, mas é claro que a igreja prefere chamar este lugar de sua nova cidade santa. Se não fosse pelos meses dos demônios, eu não gostaria de ficar aqui nem por um momento. Eu só quero voltar para você e compartilhar a cama quente com você mais uma vez. Fiel à convenção, a igreja está nos monitorando com suas próprias forças em vez de nos apoiar. É meio irônico, não é? Falando sobre a igreja, eu tenho que admitir que o que eles foram capazes de fazer é realmente incrível. Ainda me lembro da época em que estive aqui pela primeira vez. Foi cerca de 20 anos atrás. Além das montanhas e rochas ao redor de Hermes, não havia nada além de uma igrejinha no sopé das montanhas. Mas agora, eles não apenas abriram uma estrada para uma faixa de rodagem no pico da montanha, mas também estabeleceram uma fortaleza em grande escala. Durante o verão, você realmente deveria vir e dar uma olhada nesta cidade comigo. A nova cidade santa é ainda mais grandiosa que o nosso Grey Castle. Você se lembra do teatro em Grey Castle? Você e eu fomos para lá para assistir à Vingança do Príncipe. Você ficou tão impressionado com a arquitetura do teatro, o interior era tão espaçoso que era inacreditável. Mas depois de ver o novo salão dos assuntos militares da Cidade Santa, você vai pensar que o teatro em Grey Castle era apenas um barraco. É difícil chamá-lo de um edifício, acho que é mais como uma obra de arte requintada. É tão espaçoso que poderia engolir 5 salas de cinema. No entanto, nenhum único pilar suporta as paredes exteriores. As paredes são sustentadas por 8 monstros demoníacos gigantescos. Entre os ossos curvos há muitos ossos menores, conectados por cordas de cânhamo, e o teto paira no ar como se estivesse em um poste. Como eles poderiam pensar em um prédio como esse? E aqueles ossos, se eles foram retirados de uma besta demoníaca, aposto que o tamanho do cara era certamente mais de 30 metros. Provavelmente só em Hermes você será capaz de encontrar tal monstro. Mas querida, por favor, não se preocupe, mesmo que as bestas demoníacas sejam enormes, elas ainda são as lacaios do diabo. Na presença do olho da retribuição de Deus, nenhum mal pode escapar da jurisdição de Deus. Seja uma besta demoníaca, uma bruxa ou o próprio diabo, seu único destino é transformar-se em cinzas. Quando ele escreveu até aqui, Gerald Wimbledon largou a caneta e afrouxou as mãos trêmulas. Isso era realmente estranho, normalmente ele podia segurar suas 15 libras. Pesada espada de 2 mãos o dia inteiro, mas enquanto segurava a caneta ele só conseguia escrever uma frase antes de se sentir tão cansado. Ele sorriu de uma forma autodepreciativa e pensou que ele realmente era feito para a vida de um caipira. Ao falar de bestas demoníacas, de repente penso no meu quarto irmão. Ele foi designado para a cidade fronteiriça, um lugar tão miserável. Receio que ele já tenha virado a cauda e fugido para Longsome Stronghold. Mesmo aí, as bestas demoníacas não poderão alcançá-lo e a defesa da fortaleza é comparável a Hermes. Mas acho que isso não é culpa dele. Mesmo se eu fosse àquele lugar, só conseguiria me refugiar na fortaleza. Aqui pode ser visto quão injusto meu pai é.
Só porque nosso irmão mais novo se apresentou excepcionalmente inteligente desde cedo, ele decidiu deixá-lo herdar o trono. Pai esquece que ele mesmo não ganhou o trono com meios calculistas. Desde a morte de nossa mãe, tornou-se cada vez mais difícil descobrir o que o pai está pensando. Gerald hesitou antes de começar a escrever a próxima parte de sua carta. Não sabia se devia contar suas verdadeiras intenções a Olivia ou não. Ele parou por um momento, mas depois decidiu escrevê-lo. Se seus planos fossem bem, ele já deveria ter chegado ao palácio em Grey Castle antes de receber sua carta. Minha querida, o astrólogo Ansger estava certo. Se eu não fizer nada, o trono não acabará em minhas mãos. Ansger observou as estrelas e o que ele disse foi: a estrela do Apocalipse vai queimar pelos próximos 4 meses antes de deixar sua órbita novamente. Isso me diz que eu obviamente tenho pouco tempo e não posso esperar em vão por mais tempo. Como isso? Depois da batalha de hoje, voltarei silenciosamente à capital e encontrarei meu pai, e levarei meus soldados leais comigo. Aqui talvez eu tenha muito menos oportunidades de obter riquezas, como na cidade da colheita dourada, mas em vez disso não há escassez de bravos guerreiros aqui. Eu só tenho que jogar algumas moedas e fazer algumas promessas, e elas me seguirão como lobos famintos, e me ajudarão a alcançar meu objetivo. Claro que não quero começar uma revolta. Eu só quero perguntar pessoalmente ao meu pai por que ele deu as ordens para começar a batalha pelo trono. No final, o que foi que deixou ele esquecer que eu, como seu filho mais velho, tenho o direito de herança? Ansger já organizou tudo para mim. Olivia, meu amor, você só precisa esperar um pouco mais. O dia em que me tornar o rei é o dia em que me casarei com você como minha rainha. Se eu falhar miseravelmente, você não deve voltar para a capital, mas em vez disso, você deve ficar no reino do eterno inverno. Eu amo você, Gerald. Ele cuidadosamente dobrou a carta e colocou-a em um envelope, depois a lacrou com cera. Depois de verificar algumas vezes, ele bateu em sua mesa e sua guarda pessoal entrou rapidamente na tenda. Você tem que entregar esta carta para as mãos da família Rose na Cordilheira do Vento Congelante. Você não precisa viajar o dia e a noite. Nem pegue um cavalo, apenas viaje vestido como um viajante comum, como um passageiro em uma carroça de cidade em cidade. Você só precisa lembrar de uma coisa: esta carta deve ser entregue em mãos. Sim, Sua Alteza Real. Bom, você pode ir embora. Depois que Gerald assinou com a guarda, ele simplesmente sentou-se à mesa mais uma vez, deixando os pés sobre a fogueira. Se algo acontecesse, ele não teria saída. Ele fechou os olhos, recordando cenas de sua infância. Naquela época, ele estava brincando de esconde com seu segundo irmão e sua terceira irmã no Jardim do Rei. Quando sua terceira irmã caiu, ela precisou de 2 irmãos para cuidar dela. Exatamente quando começou que os 3 se tornaram mais e mais como estranhos. Gerald balançou a cabeça, deixando de lado seus pensamentos confusos. Não era adequado para ele se tornar sentimental, ele pensou. Só havia uma possibilidade de acabar com isso: ele próprio tinha que sentar no trono. Neste momento, o som surdo de um chifre podia ser ouvido na tenda. Eu estou indo. Ele pulou da mesa e vestiu os sapatos. Saindo da tenda, ele viu que todo o acampamento era um tumulto. Em todos os lugares, os soldados corriam e acenavam bandeiras, fundindo-se em um grande caos, entrando em formação de batalha. Das montanhas distantes, um eco enlameado veio em trechos contínuos. Quando a buzina soprou, significava que as bestas demoníacas estavam atacando. Venha comigo. Ele montou em seu cavalo de batalha, levando seus guardas com ele. Apenas uma pessoa permaneceu de pé nas paredes da Cidade Santa, a fim de experimentar a sua grandeza. Era como um fosso natural insuperável, em pé através do caminho através da cordilheira intransponível. A passagem para o topo era plana e larga, era larga o suficiente para dezenas de pessoas passarem lado a lado. No início do caminho, havia penhascos formados por uma geleira em ambos os lados, mas a parte posterior era um planalto.
Foi por isso que a igreja queria desesperadamente construir a nova cidade santa no topo da montanha. Usando este terreno, eles construíram uma linha de defesa que era quase impossível de atravessar. No entanto, Gerald Wimbledon olhou mais a longo prazo. Eles foram capazes de transportar tantas pedras e madeira do pé da colina até o topo. Em apenas 20 anos, eles conseguiram construir uma cidade em Hermes. O poder que a igreja exibira era surpreendente. Mas, independentemente de como estava cansado de fazer negócios com a igreja, Gerald teve que admitir que eles também tinham seus pontos fortes. Se eles não construíssem a fortaleza em Hermes, todos os países do continente teriam que enfrentar uma catástrofe. Eles também foram responsáveis pela convenção contra a horda da besta demoníaca. Todos os anos, durante um mês de janeiro, quando as feras demoníacas atacam, os 4 reinos que fazem fronteira com Hermes devem enviar tropas para apoiar a igreja e lutar juntos sob o veredicto da igreja. Suas 4 bandeiras flutuavam ao vento. Uma cobra enrolada no cetro do reino do amanhecer, o escudo e a espada do reino do lobo de lobo, o gelo do reino do inverno eterno, assim como a torre e o pique de o reino de Grey Castle. Olhando para os pontos negros que aparecem no céu distante, Gerald Wimbledon apertou sua grande espada.